3319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. A higiene bucal é parte importante da saúde. Você sabia que o Brasil oferece atendimento odontológico gratuito? E não descuide dos hábitos de higiene, como a escovação depois de cada refeição e o uso de fio dental. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Atenção! Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. No ar, Melodia Notícias. Um retrato falado do cotidiano com furos de reportagem, entrevistas ao vivo e coberturas de eventos. Jornalismo em defesa da comunidade. Com Isaac Cabral, a sua voz no rádio.
Muito boa tarde você, querida, queridos amigos ouvintes, você que acompanha a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram da Melodia Conquista, a rádio que fala ao seu coração, todas as tardes com Melodia Notícias, por aqui Isaac Zarra Cabral. A gente num início de mais uma semana de desafios, uma semana abençoada, já quero declarar isso para você em nome de Jesus, uma semana de conquistas, uma semana de respostas. Olha, eu estava falando daqui a pouco com uma pessoa querida que eu esperava que ao longo desses últimos dias todos. Ela está aí no vídeo, já vou apresentá-la. Acho que conquista tem visto bastante ela. Já tem visto. Nas redes sociais ao longo desses últimos dias, pelo WhatsApp também. E se trata de Dona Paloma. Eu já vou falar sobre quem é Dona Paloma para vocês. E eu falava há pouco, Deus me trazia uma reflexão sobre o princípio de todas as coisas. Que a terra era sem forma, a terra era vazia, nós estávamos em trevas e sob a face do abismo. Só que tinha um detalhe. Imagine o que é você estar sem forma, você ter perdido o formato. Ter perdido o formato, qualquer formato que seja. Tá, você já teve um formato, tá, você não tem formato. Terrível, todo mundo precisa de um formato. Todo mundo precisa de ter uma personalidade definida, de ter um caráter definido, de ter características. Imagine se você não tem. Imagine, isso não é ninguém. Você é nada. Porque são estas características, esse conjunto de características que identificam a tudo e a todos. O formato. Qual é o meu formato? Qual é o teu formato? Mas não é sobre isso que eu quero falar ainda. Além de não ter formato, estava vazio. Vazio de quê? Vazio de quais valores, de quais princípios, de quais sentimentos? De quais motivações? De quais entendimentos? Sem forma, vazio, em trevas, escuridão total, sem direção. E sem direção você não chega onde precisa chegar. Sem direção, você sequer chega aonde quer chegar. Você pode buscar, encontrar o caminho onde você quer chegar. Mas tinha um detalhe nisso tudo. Deus tinha propósito. E toda vez que Deus tem propósito, o Espírito dele vai estar pairando e guardando, mesmo uma situação como essa. Eu não sei onde e em qual área da sua vida, em quais situações você perdeu o formato. Nesse exato momento tá me ouvindo. Olha, você sabe que o nosso é um programa jornalístico, mas eu já disse para meu Deus, depois das experiências vividas, de que o mesmo espaço que eu desse para o secular, eu também daria para o reino, porque o reino de Deus hoje ele tem sido tudo em minha vida. Eu sou muito grato depois das experiências, depois dos tropeços, dos erros, o que eu não aprendi. Didaticamente, que eu não aprendi por amor, que eu não aprendi por doutrinamento, eu vim aprendendo pela dor e por aquilo que Deus produziu dentro da vontade permissiva, permitindo tudo sem interferir, sem intervir, pela vontade soberana. Ele mesmo fazendo. Lembra? Profeta Isaías, sou eu quem mato. Sou eu quem faço o vídeo. Não há quem possa escapar das minhas mãos. E operando eu quem? O desafio está lançado, quem impedirá? Hoje eu sou grato a Deus por tudo. E o reino de Deus tem um lutado por encampar esse espírito de novidade de vida, sabe? No modo, primeiro, não é no modo de falar, não se trata do que eu estou falando na abertura desse programa, não se trata sequer do que eu estou fazendo, mas o primeiro de tudo é aquilo que, doutrinando a Santa Igreja, apóstolo Paulo lhe fez. Ele disse: transformai as vossas mentes. Se a gente não transformar o modo que a gente pensa, nós vamos nos tornar cativos, prisioneiros de conceitos preconcebidos, de conceitos que produzem injustiças a pessoas que não merecem, em situações, sabe, que vão causar constrangimento, vergonha, não é para você e nem para outras pessoas, para vidas e para almas, mas para o Espírito Santo. E não envergonhe o Espírito Santo, que é este que continua a boa obra. É esse que opera na igreja, naquilo que a gente chama de igreja. Eu trouxe nesta tarde de segunda-feira, com a responsabilidade enorme em meu coração. E Deus sabe o quanto eu tenho orado e o quanto o Espírito Santo falou comigo sobre isso, Vitória da Conquista. Já trouxe autoridades onde Dona Paloma está assentada. Nessa tarde, outras autoridades se assentaram nas últimas 2 semanas comigo, conclamando aquilo que eles chamam. Eu não gosto muito desse negócio, não. Eu respeito.
sociedade civil organizada. Meu programa não é feito por sociedade civil organizada. Eu acho que é feito de organização, de setores representativos, de classe. Massa, bonitinho. Desculpa, gente, eu não tô querendo ser pejorativo, não. Eu sou assim, você sabe disso. Eu falo daquilo que eu penso, eu sinto. Eu transbordo daquilo que eu sinto. Sou falastrão, sou mesmo, Isaac. Você tá certo, sou mesmo. Mas sou verdadeiro, eu sou de verdade. Gostei, concordei, não concordo. Deixo claro, respeitando e defendendo o seu direito de gostar do que eu não goste. De explicitar aquilo que eu não concorde, mas defendendo o seu direito. Mas eu fui movido por esse espírito, sabe, de mobilização e de chacoalhar. Não a sociedade civil organizada, mas a comunidade. O jornalismo que eu faço é comunitário. Minha identidade é essa, comunitário. É o povo de Vitória da Conquista. É quem transforma, é quem sente as mazelas, é quem tem poder de mobilização, é quem pode ir pra rua, é quem tem voto, quem transforma a sociedade, é quem cria. Toda a sociedade é feita de um povo. Eu te conclamo nessa tarde, povo de conquista. Mas eu quero falar também direto pra você também, povo de Deus. Você que se chama povo de Deus. Lembra quando Deus diz, olha, povo que se chama pelo meu nome. Existe um povo que se faz assim, que se identifica, que se autoproclama como sendo povo de Deus. E eu quero dizer que quando eu resolvi trazer Dona Paloma, coordenadora da Casa da Vida. Essa instituição filantrópica, uma instituição sem vínculo eclesiástico, sem vínculo partidário, sem vínculo político, sem vínculo com denominação religiosa qualquer que seja, que abriga pessoas, que abriga enfermos e familiares de enfermos que em Vitória da Conquista precisam de um lugar onde repousar a cabeça, onde comer, almoçar, jantar, ter um lugar seguro para repousarem enquanto se trata. Casa da Vida. Você tá vendo? Conquista tem assistido, tem acompanhado. As peças no Instagram, no WhatsApp, tomou. Eu não tô entendendo por que a cidade tá calada, por que as autoridades elas não se manifestaram. Eu não estou entendendo é porque que a Câmara Municipal, enquanto importante casa representativa do povo, porque o povo vota os vereadores. O Legislativo Municipal, ele tá ali para poder fiscalizar as ações do Executivo? Sim. Tá para poder legislar, compor as leis? Sim. Criar as leis? Sim. Mas ali tá a casa representativa do povo. As leis que são criadas são em representação ao direito do povo. Aquilo que urge nas ruas. E eu conclamei aqui a partir de 2 vereadores já. Já chamamos o presidente da Câmara Municipal para que ele possa se reunir. E já vou propor logo aqui. Ela não sabe disso, nós já estamos numa articulação com o vereador para que ele possa fazer uma audiência pública para tratar da situação da Casa da Vida, porque alguém tem que se posicionar. Porque se a igreja, que se chama Igreja de Jesus, não tem se posicionado como deveria. Olha, a religião pura e imaculada é esta. A religião verdadeira tem versões. Eu amo essa versão que fala sobre a religião verdadeira. Está lá em Tiago, capítulo 4. Ixi! Visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Sentido figurado. Sabe o que é visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades? É de acolher o necessitado. É isto. É que o órfão e a viúva, eles eram modos pré-claramente entendíveis, sabe? Para aquele contexto do momento e da época em que a palavra ela foi escrita, ela foi entregue lá no livro de Tiago. Mas é acolher, fazer acolhimento, hospedar. A palavra do Senhor diz que alguns, sem saberem, hospedaram anjos. Que coisa linda, meu Deus! Que coisa poderosa! E aí, nos burburinhos, olha, ninguém teve coragem de falar isso. Todo mundo fica fugindo desse negócio. Deus não me chamou pra isso. Deus não tem parte com covarde. Deus não tem parte com quem, sabe, tá em cima do muro. Ou é certo ou é errado, ou é céu ou é inferno. Eu tô transformando o programa de hoje, né, gente? Mas você sabe que não tá chato, não. Alguém precisava falar isso em relação à Casa da Vida e esta situação, porque passam aquelas pessoas, aquelas vidas e almas que estão lá. Nesse exato momento, a casa tá cheia, tá lá,
com muitas pessoas que estão em tratamento e com seus acompanhantes, comendo, sendo acolhidas, sendo hospedadas. E nós temos uma demanda nesse momento, entendeu? E aí chegou ao meu conhecimento uma coisa triste em relação à Casa da Vida, não, em relação à postura daquilo que é o sistema religioso ou parte dele. E aqui eu disse para ela, é por minha conta e risco, viu, dona Paloma? Quero dizer de modo claro que não tenho nenhum vínculo anterior. Quero dizer que não se trata de uma amizade, que a gente tem... Eu tenho amizade com muita gente de Conquista, tenho 25 anos de TV, rádio, blog, de assessorias em comunicação. Mas com Paloma, foi uma coisa que eu foi espiritual. O Senhor me aliançou com essa causa espiritualmente. Comecei a orar antes, decidi falar antes de convidá-la, decidi trazer a atenção das autoridades e dos órgãos representantes antes. Já chamei a prefeita Sheila Lemos Andrade, já chamei o doutor Alain. Ora, alguém precisa se posicionar. E a comunidade de Conquista, mas quem vai falar com a gente com propriedade sobre isso, não é desabafo que eu fiz, é uma reflexão séria, detida, responsável e comprometida com a solução nesta causa e desta situação, porque passa não Paloma, mas a Casa da Vida. Muito boa tarde, bem-vinda, minha irmã, ao programa Melodia Notícias. É para mim uma grande responsabilidade e um grande desafio poder hoje emprestar minha voz e meu coração a esta causa. E se faltar eu sei que o Senhor já tem colocado pessoas competentes e pessoas de fé, mas eu junto a minha fé, a fé de vocês também. Bem-vinda, Paloma, tudo bem? Obrigada, Isaac. Boa tarde aos ouvintes da Melodia 77.9. Amém. É uma alegria da Casa da Vida para mim e falar um pouco dessa causa, dessa casa e desse momento em que a gente passa, né? É um momento que 8 anos precisou se levantar uma onda gigantesca para que a gente fosse conhecidos. Conhecidos não simplesmente por ser uma casa, mas conhecidos por aquilo que a gente tem feito dentro de Vitória da Conquista, nesses longos anos, cuidando, acolhendo e demonstrando o amor de Cristo por todos aqueles acompanhantes que estão com seus entes queridos hospitalizados no hospital e que não tem para onde ir. Essa é a nossa casa, essa é a nossa causa e esse é nosso grito. Primeira coisa, para deixar claro, porque uma coisa é Isaac falar, outra coisa é a sociedade civil organizada e a comunidade, e prefeitura, Câmara Municipal, e as maçonarias, e a União Espírita, e todos os órgãos representativos. Eles saberem da coordenação. A casa é ligada com a religião. A casa tem religião? Não, a casa é uma casa de diaconia. Que coisa bonita. A casa é cuidar de quem cuida. Nós temos um lema e uma missão: acolher Jesus dentro daquele espaço por tempo necessário que ele hospedar ali dentro. Ou seja, a pessoa entra, ela não tem. Teve vaga, foi admitido. A casa, você não tem, então vaga. É só 3 dias, uma semana. Então, como é que funciona esse andamento, né? Essas pessoas, elas chegam de várias cidades do Brasil. Hoje, ao longo dos 8 anos, foram mais de 23 estados do Brasil, 277 municípios só da Bahia e mais de 300 do Brasil. Por que nós acolhemos o estrangeiro? Porque nós estamos no polo, uma cidade Conquista, abraça esses municípios, temos um hospital que é de referência e essas pessoas são encaminhadas para cá, só que o hospital ele tem o cuidado de receber o seu paciente. Então uma mãe, quando entrega um filho na UTI, o hospital acolhe aquele filho e ela fica onde? Ela fica na porta do hospital.
porque enquanto seu filho está na UTI, ela não tem para onde ir. O serviço social, ele encaminha essas pessoas para a nossa casa com um simples encaminhamento, o nome, de onde veio, quem está acompanhando. O próprio serviço social do hospital. Então, nós temos uma certeza que esses pacientes estão com um ente querido no hospital. Tamanha é o nosso cuidado que precisamos zelar pelo bem maior quando eles entram na nossa casa, que é a dor que eles estão trazendo. Nunca foi questionado ou perguntado que religião você tem, e sim quem você está acompanhando. Porque quando a gente acolhe uma mãe, que ela deixa um filho na UTI, a gente pode lembrar de Maria, que deixou o seu filho. Verdade. Qual é a dor de uma mãe quando está prestes a perder um filho? Então, dentro da casa, fui estrangeiro e vocês me acolheram, tanto voluntários como coordenação. Tem a experiência de conhecer Jesus todos os dias dentro daquele ambiente. E Jesus chega de várias formas, multiformas e multicores. Chega crente, chega ateu, chega homossexual, chega freira, chega pastora, chega sem nem acreditar em um Deus que existe. Que coisa linda. E quais são os benefícios, Paloma, que você estar numa casa dessa, você ganha? Conhecer Jesus todos os dias. Fazendo tudo. Na prática. Na prática. Não é por doutrinamento. Não é por pregação, por ministração. É pelas obras. É pelo amor. É pelo amor. É pelo versículo encarnado que você vai para a vida e fala: Senhor, que as nossas digitais possam tocar as outras pessoas no seu momento mais sagrado. No seu momento de dor, que haja respeito, que haja abraço, que haja comunhão, que haja ombro e que haja colo, para quando enfrentar as dores terríveis da finitude da vida, essas pessoas possam retornar para suas casas entendendo que pessoas apaixonadas por Cristo apresentaram Cristo que cuida e que ama. Ô Paloma, Dona Paloma, eu lhe pergunto isso para que primeiro fique muito claro. Quem é o político de vocês lá? Tô lhe provocando. Eu sei. Jesus Cristo. Pera aí, quer dizer que a senhora não recebe... A senhora não, a casa não recebe nada de nenhum gabinete de deputado federal e estadual. Não. Nem da Câmara Municipal de Vereador. A casa não tem partido. Pronto, eu ia chegar no partido. Ela não é nem de direita. Ela é apartidária. A partidária. Ela não tem direita, ela não tem esquerda e nem o centrão. Ela tem o Cristo que comanda e domina e nos apresenta milagres todos os dias. Nós estamos falando da Casa da Vida. Endereço, por gentileza, para quem tá. Avenida Filipinas, número 350. Estamos a 240 metros do Hospital de Base, ao ladinho da UPA. Pronto. O que é que vocês fazem lá? O que é que não apenas um paciente em tratamento, quanto um familiar dele, um acompanhante, eles usufruem dentro da Casa da Vida? Primeira coisa, a gente tem um jardim. Isaac, eu amo jardins, porque eu acho que nesse jardim eles trazem paz, calmaria, Jardins são terapêuticos, meio verdade. a tamanha dor que eles enfrentam. Então, pessoas muito simples e humildes saem do hospital com medo. Que lugar é esse? Que nos apresenta que você pode ficar, que você vai receber almoço, café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, banho quente, coberta, abraços, no qual a sociedade está desprovida disso, sem cobrar nada. Então eles chegam como assustados e com medo. Essa é a fala, Paloma, de uma pessoa? Não. É a fala de vários que passam ali dentro. Ao abrir aquela porta, eles vão se deparar com o jardim. Se deparar com o jardim é tranquilizar teu coração. Precisa ser acolhidos com muito abraço, com muito beijo, com muito seja bem-vindo à casa de vocês. Quais são os profissionais
que voluntariamente exercem funções. Quais são as funções lá? Além desta diaconia, de capelania, sabe? Além de... A gente pode falar capelania também? Sim, claro. Tem um cuidado. Claro, exatamente. É além de alimentação, sabe? De quem prepara, de quem cose, de um nutricionista. Quais são as funções exercidas na casa? Hoje a casa, ela conta com, para manter-se 24 horas funcionando. O que é 24 horas funcionando? Desde o dia 4 de maio de 2017 a hoje, 1º de setembro de 2025, essa casa nunca foi fechada nenhum dia. Meu Deus. Enfrentamos pandemia, enfrentamos momentos muito difíceis, mas foi uma casa que, pela fé, ela foi aberta. Pela fé, ela é mantida. E pela fé, ela continuará existindo. Então, ao receber e fazer esse processo na casa, eu preciso contar com um grupo de voluntários. Né? Hoje a casa ela é composta por 3 pessoas de salários fixos na casa e o resto tudo de voluntários. Eu preciso ter voluntários na cozinha, eu tenho voluntários psicólogos que vão lá servir, fazer grupos terapêuticos. Já tive fisioterapeutas, hoje não tenho mais, fazia atividade física com aquelas nossos hóspedes. Tive psiquiatra. Eu tenho amigos parceiros da casa que se dispõem quando a casa há sua necessidade. Médicos oftalmos, psiquiatras, para atender a nossa demanda que se encontra no momento da sua necessidade. Né? Hoje são 1º de setembro. Nós temos visto essas peças nas redes sociais onde os senhores estão tratando de uma preocupação relacionada a um processo e a uma decisão judicial. Deixa quem está em casa saber e entender o que de fato acontece. Qual é o problema hoje ocorrendo dentro dessa dinâmica toda ministerial e social que a Casa da Vida representa? Hoje eu não falo de um problema. Certo. A gente estava conversando, né? Pronto. Eu tenho 2 problemas. Muito bem, vamos lá. Porque um é 1º de setembro. Como a gente paga as contas do mês? Que se Ou seja, iniciou hoje começou outra etapa, a etapa de setembro. a etapa de setembro. E Será todo mês é um desafio para manter. é um desafio para sobreviver. A gente nem está falando mensalmente. nesse momento do não fechamento da casa, está falando sobre uma manutenção da casa, ou seja, pagar as contas do mês. Pagar as contas. Imagina um salariado, uma dona de casa que tem na sua casa todas as despesas domésticas. Sim. Agora a gente vai acelerar ela para que no mês eu tenha pessoas, com 80, 100 pessoas passando por aquele espaço. Refeições para 30, 40 pessoas dias, né? Água, luz, funcionário, a alimentação que não chega. Então inicia-se um mês e a gente inicia uma campanha de milagres para falar como é que nós vamos chegar no final do mês suprindo tudo aquilo que nos foi apresentado. Esse é o grande desafio de fazer a Casa da Vida. Então, primeiro problema, manutenção. E aí, esta situação que deveria estar mobilizando a comunidade. Fomos surpreendidos, né, em julho, por uma ação de uma ordem judicial, do qual a gente teria que levantar um recurso de 800 mil no prazo de 90 dias para adquirir o imóvel do qual nós estamos utilizando, né? Deixando uma ressalva que esse imóvel era do antigo proprietário. Nós não tínhamos conhecimento dessa causa jurídica e quando tomamos conhecimento, que foi de julho de 2020, que a família já tinha perdido esse imóvel, nós começamos uma batalha junto com o banco para fazer dessa casa ser um espaço reconhecido como uma instituição filantrópica e de uma importância muito relevante. E ao longo desses 5 anos não tivemos resposta. Esse processo correu à revelia?
No caso, antes. Sim. Aí quando a gente Por teve isso ciência... a família já tinha perdido já. Quando recebemos a ordem de despejo, foi que a família teve ciência que meu eu... Deus. O antigo proprietário, só ele tinha conhecimento e que já tinha perdido a casa. Meu Deus. Só que o antigo proprietário já tinha perdido a vida dentro da casa. A casa da vida é de um palco de morte. Ele, um empresário adoecido, não conseguiu lidar com as dores do mundo e ali dentro ele tira a sua vida. E por que pra gente é muito importante estar naquele espaço? Meu Deus. Porque ele é curativo. Onde o palco de morte se transformou em vida. Tem transformado vidas do qual está naquele momento da casa. E hoje de manhã, ao entrar, eu falava com uma pessoa como é que pode as pessoas em sofrimento sorrirem tanto. Como pode? E que graça é essa? Que a gente consegue aliviar o medo de encarar um boletim quando eles falam, eu encontrei uma paz que não explica dentro dessa casa. E lançamos nosso desafio, correndo quanto tempo, levantarmos 800 mil até 30 de outubro, o que seria muito simples, né? Se tivéssemos 800 grupos com uma cota de R$1.000 e essa cota de R$1.000 ser multiplicada por várias pessoas falando, isso aqui é importante, eu quero fazer parte dessa causa. Mas diante da campanha eu encontrei uma palavra, impossível. Impossível é uma palavra que muito difícil vai me tocar. E quando você fala, quando você proclama a impossibilidade, você está desafiando o reino espiritual, está desafiando os céus. Porque quando você fala, às vezes, de repente, até Deus, o que Deus está precisando é de que alguém, que nós aqui, no nosso entendimento raso, nosso entendimento tão limitado, que a gente declare, que a gente proclame no nosso entendimento a impossibilidade, porque aí entra o especialista nos campos da impossibilidade. O território da impossibilidade é com o Deus eterno, é com Deus que transforma, o Deus que restaura, o Deus da divina providência. Eu creio neste Deus. Eu creio também, é por isso que você me perguntou que serenidade é essa para enfrentar um turbilhão desse. A gente falava lá fora, eu disse assim, que era louvável a paz que ela trouxe em mim. Eu sou um cabo estovado, né, Conquista? Vocês me conhecem. Por ser povo de Conquista, me conhece. Eu sou muito doido por esse negócio de mobilidade. Eu tenho eletricismo. Tenho eletricidade. Hoje muito mais espiritualizada, mas já foi emocional, já foi psicológica, já foi uma coisa mais perturbada. Eu louvo muito a Deus, porque eu passei por essa transformação para poder alcançar entendimentos e ver alguém que está na iminência de algo que as pessoas, elas demonstram que sabem a gravidade, só não demonstram o posicionamento que deveriam ter para somar forças para a solução disso. E eu quero dizer que a solução, ela está, sabe, no nosso coração e no amor que nós proclamamos. E eu disse para ela, vou fazer uma coisa que você nem sabe que eu vou fazer. É por minha conta e risco. E é de verdade, Conquista. Estou conhecendo Paloma hoje. Minto, irmã? Não. Até parece. Até sinto. É como se já a conhecesse já. Sobretudo espiritualmente falando, ministerialmente falando. Não conhecia. Conhecia a coordenadora da casa. Conhecia por ouvir falar. Hoje eu estou aqui face a face com ela. E me colocando o programa à disposição também. Colocando o programa como mais um instrumento desta campanha. E dizendo que a minha colaboração, a minha contribuição, eu já farei. Eu já farei. E dizendo abertamente também, estabelecendo um compromisso público de que eu quero meu carnê a partir de hoje. Porque palavra bonita é fé sem obra. Se você não manifestação. Existe algo chamado fé inteligente, fé transformadora. E a fé só é inteligente quando você tem um entendimento de como é que a fé opera. A
palavra do nosso Deus diz que Jesus ele é autor e é consumador, ou seja, realizador dessa fé. Mas nós somos doutrinados em como é que a fé ela funciona. O que é preciso? Sentindo fé para que ela possa... Ó a montanha que está lá na casa da vida. Ser movida. E eu creio. E aí eu fiquei sabendo que tem um povo de igreja, algumas pessoas, que já começavam a comentar que a casa poderia ser ligada a uma igreja específica, e não é. Ligada e dirigida ou subdirigida por determinado grupo pastoral, e não é. E não é. É tipo assim, se eu for gravar um vídeo também para poder dizer que, puxa vida, a casa da vida, e dizer, mostrar minha fé e tentar mobilizar a comunidade, a sociedade, daqui a pouco estão dizendo que a casa da vida é ligada a Isaac Cabral também, que eu tenho interesse pessoal nisso. E não tenho. E não sou. Então eu quero dizer de modo muito claro, muito cuidado com o julgamento que você, que se autoproclama crente, cristão, tem feito. A palavra do Senhor, ela doutrina o próprio dono da igreja. Aquele que diz que sobre a minha igreja, a igreja dele, não é a igreja do pastor fulano, do bispo, do apóstolo, da missionária, não. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquela igreja, a verdadeira, em cujos ombros repousa a responsabilidade, o chamado para acolher os necessitados, dar pão a quem tem fome e fazer o bem. Isso é jargão, sem olhar quem. É jargão, viu, Isaac? O pastor Isaac, como você quiser, nessa tratativa. Mas aqui está Isaac, o jornalista. Está aqui Isaac, o cidadão. Não está pastor, não. Não preciso ser pastor para isso. Mas sendo, eu também encampo isto com maior responsabilidade ainda. A casa da vida, ela pode acolher alguém próximo de você. Ela pode acolher alguém quando você menos esperar, necessitar. A casa da vida, ela não é ligada, ela não é associada a qualquer denominação religiosa que seja e a nenhuma igreja de Vitória da Conquista. As pessoas que têm gravado os vídeos, as pessoas que têm eu sou um desses que apareceu, que não tinha nenhum vínculo com Paloma e nem com a Casa da Vida. Hoje eu quero fazer a minha contribuição. Hoje eu quero pegar o meu carnê. Por ter alcançado esse entendimento também de que não é só mobilizar, não é só fazer a campanha, não é só pegar o vídeo colocando aí nos 183 de grupos de WhatsApp, nos 2 números que eu tenho, porque eu uso para poder impulsionar as notícias da gente. Não é isto. Minha mobilização, ela começa primeiro na minha participação. Participei, fiz a minha oferta à Casa da Vida para este momento. Vamos agora multiplicar isso agora. Vamos atrás de multiplicadores. Então, eu quero dizer de modo claro aqui, é inadmissível. Jesus Cristo, só para concluir aquela linha de raciocínio, ele diz que negar o bem a quem é devido é pecado. Não é mais omissão da igreja negar o bem. Negar-se a participar da resolutividade, da resolução, de solucionar a situação por que passa a Casa da Vida. Possa ser que nenhuma outra entidade da sociedade representada de Conquista se mobilize, mas a igreja que se chama do Senhor Jesus Cristo deveria estar encampando essa campanha e com a participação prática, efetiva. Olha, o vídeo teve mais de 500 mil visualizações. Se cada visualização dessa gerasse R$1, nós já teríamos 500 mil reais. Quanto é que a campanha arrecadou até agora, Dona Paloma? 120 mil e alguma coisa. Quanto é que é o valor que vocês têm que pagar lá para decisão judicial? 800 mil. Não é negociável, não tem desconto mais? Não sei, né? Se a gente chegar lá e falar pro banco, a gente tem 100 e poucos mil. Pode tentar parcelar? Não mais. Mas, Isaac, a gente tem um outro desafio. Vamos lá. Entender qual é o meu propósito de vida. O que eu quero ser como cristão, como sociedade civil, como pessoas que um dia
desejou fazer o bem, é aprender um gesto de generosidade. Eu tenho experiências dentro da minha própria casa que generosidade não tá para quem ganha muito dinheiro. Por exemplo, pode falar, para quem já alcança o coração desse povo que tá ouvindo a Eu gente. já tive experiências com minha própria filha de querer doar R$100 para a Casa da Vida. Que idade tem sua filha? Na época ela tinha 5 para 6 anos. Ela, mamãe, você está muito triste. Como é que é? 5 para 6 anos. Coisa linda, Jesus. E isso talvez é importante compartilhar, Que coisa porque ela linda. percebeu no meu semblante uma preocupação de início de mês, talvez como é a de hoje. Não sei nem como é que tá saindo minha cara no vídeo. E Tá eu sendo falei, daquele jeito ali, ó, dá um oizinho aqui pra essa câmera aqui, ó, que aí eu precisava de conquista, olha aí. e eu disse, Duda, você quer doar quanto para Casa da Vida? Ela, eu queria doar R$100. Eu falei, mas você tem R$100 para doar? Ela, não. Meu Deus. Ela ganhava R$10 por mês para fazer suas atividades econômicas. Ela tirava 5, que era uma economia que ela tinha, 3 ela ofertava à igreja, ela tinha R$2 que sobrava para ela. Desses R$2, ela falou assim, eu posso doar R$2 para a Casa da Vida? Eu falei, pode. E essa menina nesse dia doou R$2. Quando ela foi conversar com o irmão foi perguntar a ele quanto ele poderia doar. Ele, me obrigado a doar, eu vou doar 20. Ela falou assim, mamãe, não aceite a doação de meu irmão. Oh, Deus. Porque ele disse, me obrigaram. Generosidade não é obrigação. Ela falou de você. Aí eu, sim, Duda, entendi. Quem que ensinou isso pra ela? Gente, como é que pode, né? Um Como é que belo a gente dia, tanto retorno, trabalho? vou para Casa da Vida, essa menina falando comigo, ela conseguiu vários mantenedores na minha casa, pessoas que têm carnês, que mantêm, né, com a doação. E aí eu compartilhei essa doação para um colega. No outro dia, e aí, como é que tá a sua menina? Eu falei, tá legal. Cara, mas ela me constrangeu muito ontem. Porque ela, contei. E ele foi e tirou da carteira R$100. Ele falou, esses R$100 é um presente para ela. Mas você vai ter que me provar que você gastou com ela. Eu, caracas. Tá bom. Cheguei à noite, a gente foi orar todo mundo. Falei, tem um presente para você, menina. Quando eu dei os R$100, ela falou, os R$100 que eu queria doar para Casa da Vida. E eu, não pode, porque eu fiz um compromisso com alguém de prestar conta. E ela repartiu os 50 para ela ir no shopping, no cinema, comer alguma coisa. Os 30 que ela queria dar para a oferta de uma missionária. E R$20. Aí na hora ela me lembrou, mamãe, mas tem mais R$2 de ontem. E a doação daquela menina foi R$22 de um gesto de generosidade. E ela me falou assim, ó, a viuvinha tinha tudo e colocou na caixinha. Meu Deus. Talvez, ouvinte, é o que vocês têm para doar. Eu peço tão pouco para casa, porque às vezes eu preciso de ombro para emprestar para as mães que estão lá chorando. Eu preciso de ouvidos para que a gente pudesse escutar qual é o lamento e o choro de quando a gente tem alguém ligado num aparelho e que a sua finitude pode chegar a qualquer momento. Mas as pessoas estão cansadas numa sociedade em que é legal o que você faz, mas o convite é participe comigo do que eu faço. Viver com a dor transforma seres humanos. Viver na dor, a gente conhece o milagre de Jesus Cristo. Viver na dor nos transforma em pessoas generosas. Então, fazer a Casa da Vida, acolher o estrangeiro, sem convidá-lo a uma venda ou uma partilha de Jesus, aceita Jesus aqui na casa? Não, Paloma, nunca fiz isso. Eu tenho um convite para os meus acompanhantes da casa, conheça Jesus e deixa Ele transformar a vida de vocês. Porque na alta, Ele sai glorificando a um Deus. Mas no óbito,
ele sai chorando da casa e falando obrigada. Porque aqui eu pude ver o amor, o cuidado de Cristo na minha vida, para mim poder voltar para casa com meu ente querido, com meu filho, e devolvê-lo para Jesus, mas carregando ele no meu coração. Tem coisas na casa que é inegociável e eu não negocio. Não existe venda. Jesus não é vendido ali dentro. Jesus é apresentado. Porque eu já tive experiência de vender Jesus. E eles largaram Jesus no caminho. Calma, dá uma chegadinha por aqui, meu filho, por favor. Como que eu vou fazer para ter resposta disso? Eu não quero. Eu quero que eles espelhem no que aconteceu na casa e vá para o mundo. A Casa da Vida não é de Vitória da Conquista. A Casa da Vida é das pessoas que fazem parte da Igreja de Jesus. Minha irmã Paloma, quem está em casa que decidir fazer contato para ajudar, nesses 3 minutos nós temos... Eu tenho 77, que é o nosso WhatsApp, 3424-2481. 773424292481. Tem o nosso Instagram, que é casadavida.vca. Nós temos um compromisso com a sociedade de mostrar o que a nossa casa faz para a sociedade. Mas, antes de tudo, eu quero um convite a você, ouvinte. Vai lá e veja com os próprios olhos. E venha fazer parte com a gente daquilo que Jesus tem feito em Vitória da Conquista. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de acolher Jesus. Porque as experiências vividas ali dentro foi com espíritas, foi com ateus, foi com homossexuais, foi com evangélicos. Então, eu não tenho que ter religião. Eu tenho que ter uma casa que acolhe em amor. E a nossa casa está de porta aberta para receber todos aqueles que necessitam experimentar o sofrimento com a graça. E talvez se espante ao entrar na nossa casa e falar assim: poxa, eu estou vendo um bando de gente aqui sorrindo. É verdade. Nem parece que é um ambiente que era para estar todo mundo chorando. De dor, de choro, de pranto. Eu deixo o sorriso. Porque se o choro chegar, eles vão lembrar, aleluia, que existe um momento bom, existe um momento ruim. Mas que aquela casa foi feita por pessoas generosas, que entenderam que talvez não tem nada e pode doar tudo. Todo mundo pode doar alguma coisa. Todo mundo pode fazer parte daquilo. E eles estão com medo hoje, Isaac. Que eles me perguntam: qual é o seu vídeo, Paloma? Eu falei: o meu vídeo talvez seria colocar vocês em cima da casa, em cima do carro, as coisas e devolver ao hospital. Porque de lá eles retornariam por não ter para onde ir. E talvez, se eu desafiasse os ouvintes, será que estão dispostos a receber um acompanhante dentro da casa de vocês? Muitos me dizeriam que não. Não porque eu tenho medo. Quem são essas pessoas? E quando a gente não tem medo, a gente encara. Mas se você tiver medo, você pode falar assim: ó, eu não consigo receber, mas eu vou pagar para que vocês continuem acolhendo e recebendo essas pessoas que vêm de fora para a nossa cidade. E assim a gente vai fazendo o que o Senhor quer. O outro, o impossível, não está comigo. Glória a Deus. O impossível não cabe a mim. Porque impossível é fazer uma casa aberta 24 horas há 8 anos, sobrevivendo de milagres. Me declaro e me comprometo a partir de hoje. Já pode entrar para aqui, meu amigo Brasil, pode entrar, meu amigo querido. Me comprometo em me tornar um dos mantenedores da casa, em participar como mantenedor da casa. O nosso querido amigo do Comunidade em Ação, Wilson Brasil, esse cara competente, de mais de 80 anos de idade, um dos decanos da comunicação conquistense, alguém que me recebeu nos idos dos anos 2006, 2007, numa rádio que ainda era pirata à época. Isso tem mais de 25 anos. Eu sei que sonhava em aliás, era um sonho me profissionalizar, dona Paloma. Eu em campo já conclamo o amigo Wilson Brasil, que está aqui. Já ele aparece no vídeo para o programa deles. Tá ali Dilson
Bebê também, que é um outro comunicador. Nós estamos aqui, queridos amigos e irmãos de comunicação, com Dona Paloma, que é a coordenadora da Casa da Vida, que está para fechar em Conquista. Vamos fechar, não. A casa não vai fechar. Ela tem um decreto de fechamento. É quem acolhe os enfermos e acompanhantes que estão em tratamento no hospital de base. Ali, tá ali pertinho, 200 e poucos metros. 240. Do lado você vê lá a fachada da Casa da Vida, aquilo ali, que é filantrópico, que não é ligado a partido, não é ligado a mandato político e partidário nenhum, que não é ligado a igreja nenhuma, não é ligado a denominação religiosa nenhuma. E o Senhor Jesus tomou meu coração na necessidade de que nós emprestemos o programa para que ele se manifeste, para que conclame a sociedade civil organizada. E nós precisamos do apoio dos senhores do Comunidade em Ação também, no que tange a gente chamar a Câmara Municipal, chamar o governo municipal, chamar os órgãos da chamada sociedade civil organizada para se posicionarem na prática, seu Wilson. Eu agradeço demais, faço com muita responsabilidade, faço com muito respeito aos senhores, porque eu respeito e eu acompanho a seriedade com que o senhor faz comunicação, o senhor faz jornalismo. Agradeço sua atenção nisto. Dona Paloma, muito grato à senhora. Eu que agradeço a participação. Que Jesus abençoe vocês todos. Que seja um momento de renovo. Eu creio em nome de Jesus, eu creio assim. Seu boleto vai estar pronto, viu, Isaac? Meu boleto, fiz o compromisso. Fiz o compromisso também. Porque de repente é aquela coisa, todo mundo tá vendo os vídeos no Instagram, na rede social, no WhatsApp. Encaminhei seu vídeo. Rapaz, o vídeo teve 500 mil visualizações. A ação que o banco move para poder tomar a casa é no valor de 800 mil para tomar a casa. Quer dizer, se cada uma visualização